Maktub, Yalla Marhaba. Ismi Bazimari, ela cai falihal. Sabah, Alihoyer, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno. Ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 16 de outubro. 16 de outubro de 2022. Sintam-se cumprimentados. A palavra de Deus está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante. O título diz: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão. De quê? Bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, Deus é bom, perfeito, maravilhoso, soberano, Ele é fiel. O Senhor é bom em todo o tempo, Deus é bom. Ainda que não sejamos fiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Só o Senhor é Deus, não há outro, só Deus é o Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Gente, que maravilha. Vamos falar de dízimos, vamos falar de ofertas. Isa, o que é dízimo? É a 10ª parte de tudo aquilo que você adquire através do suor do teu trabalho. Aí você vai me dizer: Isa, eu ganhei R$1.000, um exemplo, uma conjectura. O que eu tenho que dar para Deus? Tu tem que dar os 10%, porque se você não der os 10%, você está roubando a Deus. Isso aqui não é porque Deus precisa aqui, Ele não está precisando. Deus é dono do ouro e da prata, Ele não precisa do teu dinheiro nem do meu dinheiro. Mas isso aqui justamente é para repreender o devorador, de consumir as obras das tuas mãos, o fruto das tuas mãos. O teu celeiro vir a ficar cheio, para que venha ter mantimento na tua casa, para que a tua geladeira fique cheia, para que você não venha perecer por causa do devorador. Não adianta. Esse aqui é o único demônio que não adianta você fazer jejum, oração. Não adianta você ficar clamando, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, porque a Bíblia te dá embasamento legal. Há demônios casta de demônios que só saem com jejum e oração. E o devorador, que está aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 7 em diante, ele te dá legalidade, embasamento legal. É a palavra de Deus que está te informando. Para que o mal não venha atacar o teu celeiro, não venha retirar o teu alimento, não roube ao Senhor. Não é que Deus precise do teu dinheiro, é que Deus quer te abençoar, quer te livrar de um demônio que se chama devorador. E a igreja, ela precisa que você ajude com o teu dízimo. Para quê? Para que seja levada a palavra do Senhor aos 4 cantos da terra. Muitas das vezes a igreja ela precisa pagar aluguel, precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa pagar os obreiros para fazer um determinado serviço, né? Algum conserto dentro da igreja, precisa pintar a igreja, e aí tem que disponibilizar um dinheiro. E da onde vai sair o dinheiro? Dos fiéis, das ovelhas do Senhor. Então, o dízimo é ordenança do Senhor. A palavra do Senhor está te dizendo, não é invenção, está aqui explicado, muito bem explicadinho, para você ser abençoado e o teu celeiro vir ter mantimentos. Vamos aqui, Mateus capítulo 23, versículo 23 em diante, vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Por que você está lendo o Novo Testamento? Eu estou te lendo Novo Testamento pelo seguinte: há muitas pessoas que dizem a si mesmo: o dízimo é lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Não. Jesus aqui em Mateus
Como eu acabei de informar, capítulo 23, versículo 23, ele está te informando que você deve dar o dízimo. Aqui está falando para escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do heno e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, você deve no Novo Testamento, ou seja, você deve nos dias atuais dar o dízimo de tudo. Mas também não pode omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Vamos aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha a recompensa aqui de Deus Pai, Criador de céus e terra. Quando você entrega as tuas primícias, quando você entrega os teus bens, os teus dízimos, o que é que Deus faz? Ele vai encher os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Isso é a recompensa do Senhor quando você é fiel a Ele nos dízimos e ofertas. Agora vamos falar aqui de ofertas um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com riqueza, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Às vezes você adentra o templo e você diz assim mesmo, eu vou dar, eu não estou afim de dar, eu vou dar, mas eu vou dar por tristeza, eu vou dar por necessidade, é porque a Bíblia manda dar. Filha, se for assim, não dê. Não dê. Deus está especificando aqui, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu, antigamente, quando eu adentrava a igreja, o que ocorria? Eu amava entrar ao templo do Senhor, mas eu somente entrava se eu tinha uma oferta para dar para Deus. Eu não gostava de entrar ao templo se eu não tivesse nada para oferecer. Porque eu me sentia mal, era de mim, não que eu fosse obrigada. Deus não te obriga a nada. Tá? Mas aquilo era de mim. Eu me sentia alegre, eu me sentia feliz em chegar e depositar no gasofilácio aquela oferta para o Altíssimo. Me enchia de alegria. E quando eu não tinha, eu não entrava na igreja. Eu não estou dizendo que não é para você fazer isso. Isso vem de mim. Era um particular meu com Deus. Eu só adentrava a igreja se eu tinha uma oferta em mãos para oferecer para o meu Criador de céus e terra. Então, entendeu agora? Se você não der o dízimo, se você serve aí na tua denominação, Assembleia de Deus, presbiteriana, metodista, Paz e Vida, Internacional da Graça de Deus, se você não doar, devolver o teu dízimo, entra um demônio chamado devorador. Não permita que isso aconteça. E não adianta jejum nem oração, porque tem embasamento legal, a Bíblia te dá. Esse demônio aqui só é repreendido, só é retirado no momento que você dá, devolve aquilo que é de Deus e não rouba, ok? Palavras de dicionário: achaque, doença corriqueira, sem gravidade, assodado, apressado, ativo, diligente. Fiquem com